Fala pessoal, beleza? Espero que sim. Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou apresentar aqui um vídeo falando da relação fundamental da divisão. Uma relação que é muito importante entender sobre a divisão. Como eu tenho que olhar para a divisão, tá bom? Para isso, vamos pegar um primeiro exemplo que é esse daqui. Efetuar a seguinte divisão. 485 dividido por 5. Bem, na hora de montar esta operação, nós escreveremos aqui primeiro 458, abre a chave, dentro dela eu vou colocar o 5. E vamos começar a divisão, certo? Começando aqui, o 4 é menor que 5, pego o 45 e divido ou vejo quantas vezes o 5 cabe no 45. Vendo aí, eu percebo que o 5 cabe 9 vezes dentro do 45, já que 9 vezes 5 dá exatamente 45. E quando eu subtraio esses dois números, não sobra nada. Aí eu abaixo o número 8 e vejo quantas vezes o 5 cabe no 8. Nesse caso, o 5 só cabe uma vez no 8. E já que 1 vezes 5 dá 5, ainda vai sobrar 3, tá bom? Bem, fazer a divisão não era nem o mais importante aqui nessa situação. O mais importante é que eu preciso relembrar alguns nomes dos elementos da divisão. Nesse caso aqui, na divisão, esse primeiro número que está sendo dividido, ele recebe o nome de dividendo. O número que vai ser dividido é chamado de dividendo, tá bom? O número que está dentro da chave, o número que eu usei para fazer a divisão, ele é chamado de divisor. O número que fica embaixo da chave, que é o que a gente costuma chamar de resultado, recebe o nome de quociente. E o último número, o que sobra, tem o nome de resto. Bem, são os nomes dos elementos da divisão. Outra coisa importante aqui, além do resultado, é o seguinte. Se eu quisesse verificar se essa divisão está certa, o que eu faria? Eu pegaria o número 5, multiplicaria pelo número 91, ou seja, multiplico o divisor pelo quociente, e o resultado eu somo com o resto. Se quando eu fizer essa sequência de operação, primeiro 5 vezes 91, que no caso, essa multiplicação dá 455, e somar com 3, eu conseguir obter o número 485, é porque o resultado fiz a minha divisão de forma correta. Então, essa é até uma forma de verificar se eu fiz a divisão correta. Muitas vezes a gente erra na divisão, especialmente quando tem algum número no meio, um zero no meio, que eu esqueço de fazer uma divisão, tá bom? Ou se não, o que eu desço é menor do que o divisor, e aí eu desço um outro número junto, sem colocar zero, sem fazer a divisão, lembrar que pode usar o zero, e pode dar um pouco de erro. Mas aqui, o importante é que essa daqui é uma forma de verificar se a divisão está correta. Mais do que isso daqui é uma coisa fundamental da divisão. Quando eu multiplico o divisor pelo quociente e somo o seu resultado com o resto, eu tenho que voltar no dividendo de uma divisão correta, tá bom? Basicamente, esta é a relação fundamental da divisão. Só que nós vamos escrever aqui de uma forma diferente, usando um pouco de álgebra, usando a simbologia algébrica. Em uma divisão onde o dividendo é Dzão, ou D maiúsculo,
o divisor é Dzinho, e nesse caso o Dzinho, o D minúsculo, tem que ser diferente de zero. Q é o quociente e R é o resto, é a verdadeira relação. Dzão igual a Dzinho vezes Q mais R, onde o zero é menor ou igual a R, que é menor que o D. Então eu posso ler assim, né? Assim, desse jeito, Dzão igual a Dzinho vezes Q mais R. Mas eu tenho que saber o que é cada coisa. O Dzão é o dividendo, o Dzinho é o divisor, o Q é o quociente e o R é o resto da divisão, tá bom? Então essa é a chamada relação fundamental da divisão. No caso aqui, ó, nós podemos pensar que essa igualdade satisfaz a relação, torna a relação verdadeira. O 485 é o dividendo, o 5 é o divisor, o 91 é o quociente e o 3 é o resto. Observa que o resto aqui é menor que o 5, né? O 3 é menor que o 5. Então o resto é menor que o divisor. Então essa relação é verdadeira. Então o satisfaz aqui a relação fundamental da divisão. Vamos ver algumas situações. Encontre o dividendo de uma divisão onde o divisor é 7, o quociente é 15 e o resto é 4. Bem, essa daqui, digamos, é a ideia mais simples, tá bom? O dividendo, eu não sei quem é, eu quero saber. O divisor, o Dzinho, eu sei que é 7. O quociente, o Q, é 15. E o resto, o R, é 4. Então, vou montar a minha relação. Dzão igual a Dzinho vezes Q mais R. E fazer as substituições. Eu não sei quem é o Dzão, fica Dzão. O Dzinho eu sei que é 7. Então, vou trocar Dzinho por 7. O Q eu sei que é 15. Eu vou trocar o Q por 15. E o R eu sei que é 4. Vou trocar o R por 4. Vou fazer primeiro a multiplicação. 7 vezes 15 dá 105. E o resultado da multiplicação eu somo com 4. Então, o dividendo aqui vai ser 109. Então, a resposta aqui é 109. Tá bom? Então, eu acabei usando a relação para descobrir o dividendo. Vamos ver outro exemplo aqui. Encontre o dividendo de uma divisão onde o divisor é 12, o quociente é 25 e o resto é o maior possível. Bem, isso aqui é um pouquinho diferente, é um pouquinho mais complicadinha, mas também temos que pensar num negócio aqui. Começando, escrevendo o que significa cada coisa. O dividendo é o Dzão, eu não sei quanto vale. O divisor é o Dzinho, ele fala que é 12. O quociente é o Q, e ele fala que é 25. E o R é o resto. Só que o R ele fala que é o maior possível. E o que significa ser o maior resto possível? O divisor é 12. E lembra que o resto tem que ser menor que o divisor. Então, qual que é o maior número natural que é menor que 12? É o número 11. Então, nesse caso, o resto é 11. Então, eu vou escrever aqui novamente a relação Dzão igual a Dzinho vezes Q mais R e substituir as letras, né, pelo respectivo valor. O Dzão eu não sei o quanto vale, o Dzinho vale 12, o Q vale 25 e o R vale 11. Primeiro eu vou fazer essa multiplicação. 12 vezes 25
e o resultado eu somo com 11. Multiplicando 12 por 25, nós vamos obter como resultado 300. E aí eu somo 300 com 11, eu vou encontrar que o dividendo é 311. Então, o Dzão é 311. Encontre o divisor de uma divisão onde o dividendo é 69, o quociente é 7 e o resto é 6. Então vamos pegar aqui cada letra e determinar aqui quem é, tá bom? Então a letra D maiúsculo, Dzão, é o dividendo, que ele fala que é 69. O divisor, representado pela letra D minúscula, o Dzinho, nós não sabemos quem é. O quociente, representado pela letra Q, fala que é 7 o enunciado. E o resto, que é representado pela letra R, fala que é 6. Bem, o que nós vamos fazer aqui? Primeiro vamos montar a relação, tá bom? Então temos aqui que Dzão é igual a Dzinho vezes Q mais R. E substituir as letras, né, pelos seus respectivos valores. O Dzão é 69. O Dzinho nós não sabemos o quanto que é. O Q é 7 e o R é 6. Bem, observe que essa daqui é uma situação um pouco diferente do outro. Nós temos que descobrir alguém aqui que está no meio. Essa situação é uma situação que se parece com uma equação do primeiro grau. E nós vamos resolver essa situação pela equação do primeiro grau, tá bom? Para ficar mais fácil, vamos escrever da forma mais habitual da equação, que é colocando a incógnita no primeiro membro e organizando aqui com o número antes da letra. Então aqui ficaria 7 vezes Dzinho mais 6 igual a 69. E para resolver essa equação, vamos proceder do mesmo modo que fizemos anteriormente, tá bom? Eliminando os membros do primeiro membro, usando as operações inversas, até sobrar apenas a incógnita, que é o D, tá bom? E no segundo membro, um número, que é o valor da incógnita. Então, para eliminar aqui primeiro 6, vamos subtrair os dois lados da igualdade pelo número 6. Já que mais 6 com menos 6, zera e some essa parte do número, tá bom? Ficando no primeiro membro apenas 7 vezes D. Já no segundo membro, a gente coloca o resultado de 69 menos 6, que é 63. E o próximo passo aqui é fazer o quê? Fazer a divisão, no caso, por 7 dos dois membros da igualdade, tá bom? Já que 7 dividido por 7 resulta em 1, que acaba sumindo aqui número da primeira parte da igualdade, sobrando apenas o Dzinho. Já no segundo membro, sobra o resultado de 63 dividido por 7, que é 9. Então, nesse caso aqui, o divisor é 9. E vamos ver mais um exemplo, um último exemplo. Encontre o divisor de uma divisão onde o dividendo é 842, o quociente é 70 e o resto é 2. Ficaram números bem grandes aqui, né? Pelo menos o dividendo e o quociente. Bem, vamos escrever aqui o que cada número é na relação. O dividendo é representado pela letra D maiúscula, pelo Dzão. No enunciado fala que é 842. O divisor é representado pela letra D minúscula, o Dzinho, que nós não sabemos o que é e é o que temos que calcular. O quociente é representado pela letra Q minúscula, que no enunciado fala que é 70. E o resto é representado
pela letra R, que o enunciado diz que é 2. Escrevendo a relação aqui, fundamental da divisão, temos que Dzão, o dividendo, é igual a Dzinho, que é o divisor, vezes Q, que é o quociente, mais o R, que é o resto. Substituindo as letras pelos seus valores, nós vamos ter a seguinte situação aqui. 842 igual a Dzinho vezes 70 mais 2. Novamente, nós temos uma equação do primeiro grau. Então, nós iremos resolver esta equação, inicialmente escrevendo da forma mais usual, tá bom? Com a letra no primeiro membro e com o número antes da letra. Então, escrever assim. 70 vezes Dzinho mais 2 igual a 842. Bem, resolvendo a equação, para isso, vamos eliminar primeiro o mais 2, que está no primeiro membro. Para isso, nós vamos subtrair os dois membros por 2. Que nesse caso, o mais 2 cancela com menos 2, dá 0. Sobra no primeiro membro apenas o 70 Dzinho. E no segundo membro sobra o resultado de 842 menos 2, que é 840. E para terminar esta equação, nós vamos dividir os dois membros da igualdade por 70. Já que 70 dividido por 70 dá 1, e vai sobrar apenas o Dzinho, já que 1 vezes Dzinho é Dzinho. No segundo membro, nós temos essa divisão, 840 por 70. Para facilitar aqui, vamos cancelar e cortar os zeros, tá bom? Que eu posso fazer isso na divisão. Agora ficou 84 dividido por 7, que é bem mais simples de fazer. E se a gente fizer aqui, fizéssemos um rascunho, nós veríamos que 84 dividido por 7 resulta em 12. Então, o divisor dessa divisão é o número 12. Tá bom? E assim eu termino esse exemplo e os exemplos. O importante aqui é entender como utilizar a relação fundamental, tá bom? Em alguns casos que ele não dá o dividendo ou o divisor para fazer uma divisão, descobrir os elementos da divisão, tá bom? Tchau, pessoal, até a próxima. Se cuidem, continuem estudando. Valeu!